Queridos alunos, queridas alunas, o tema dessa aula versará a respeito do neonazismo e do tipo penal, ou seja, do crime categorizado na nossa legislação brasileira como apologia ao nazismo. A discussão dessa temática, principalmente num banco de graduação do curso de Direito, é extremamente importante. Primeiro, por uma escalada de crimes de ódio, não só no contexto nacional, mas também em âmbito internacional. Também é de extrema importância em decorrência do distanciamento histórico que nós temos com os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, e isso nos faz, às vezes, não ter uma percepção correta do que significou o Holocausto na história da humanidade, e principalmente porque volta e meia nós verificamos crimes de apologia ao nazismo e nós precisamos compreender a dimensão desse tipo penal. Brevemente eu vou fazer um levantamento histórico para que a gente possa compreender a contento por que essa conduta de apologia ao nazismo é classificada e tipificada enquanto crime para o ordenamento jurídico brasileiro, que o ordenamento jurídico brasileiro segue uma orientação de um compêndio de proteção de direitos humanos na ordem internacional. Então, uma leitura histórica nos vai ajudar a compreender as razões pela qual você divulgar o símbolo da suástica, por exemplo, é tido como um crime para nós brasileiros. Bom, dando início, em 1919, em decorrência da derrota na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sai, primeiro, derrotada, e segundo, o rei, o monarca Guilherme II, tinha sido destronado. Então, necessitava uma reorganização do Estado alemão. E o que acontece? Foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte foi realizada na cidade de Weimar. Isso porque a Constituição da Alemanha, nesse período, se chama Constituição de Weimar, de 1919, e essa Constituição reconfigura a organização estatal, porque deixa a Alemanha de ser uma monarquia e passa a ser uma república parlamentarista. Isso significa que existia a figura do presidente como chefe de Estado e uma figura do chanceler enquanto chefe de governo. O poder legislativo era realizado pelo Reichstag, que era o parlamento federal. A figura, então, diferenciada de presidente e de chanceler, um enquanto representante do Estado e o outro do governo, era a composição de uma república parlamentarista descrita na Constituição de Weimar. Essa Constituição, do ponto de vista da construção dos direitos humanos, é importantíssima porque ela é uma das que inauguram a introdução, no seu capítulo de direitos humanos, por exemplo, a configuração de direitos denominados direitos de segunda dimensão. Os direitos de primeira dimensão ligados à liberdade individual, ela se amplia e passa nesse espectro da segunda dimensão de direitos a composição e a configuração de direitos de igualdade e não só de liberdade. Mas isso nós vamos ver aí com o aprofundar das nossas aulas, das nossas conversas, é só uma consideração. Então, o presidente era eleito, de acordo com a Constituição, e ele nomeava o seu chanceler, que exercitaria o papel, então, de primeiro-ministro, né? O papel de executor, chefe maior do poder executivo, correto? Muito bem, essa Constituição, no entanto, não encontra áreas favoráveis na Alemanha. A Alemanha se encontrava em uma crise profunda do ponto de vista econômico e, do ponto de vista internacional, em uma posição humilhante, em decorrência das sanções que lhe foram impostas por razão de ser derrotada na Primeira Guerra. Então, a Alemanha sai, primeiro, com uma situação econômica totalmente fragilizada e a moral do alemão também muito fragilizada em decorrência do que representou o Tratado de Versalhes, o que representou saírem derrotados da Primeira Guerra Mundial.
Nesse contexto, então, foram várias tentativas de golpe que se apresentaram na Alemanha nesse período. E uma dessas tentativas de golpe foi promovida pelo Partido Nacionalista Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é o Partido Nazista. Nazi, inclusive, vem da contração da palavra nacional e socialista. Por isso é que fala nazismo. O grande líder e organizador desse partido foi o Hitler. Ele era austríaco, mas migrou para a Alemanha, radicando-se na cidade de Munique, que fica ao sul da Alemanha. Ele promoveu uma série de levantes e organizou o partido nazista para que ele conseguisse ampliar aquilo que ele denominava como uma ideologia. Ele tenta fazer isso, ele tenta empreender um golpe de Estado, primeiro na Baviera, que é no sul da Alemanha, mas uma vez vencida essa etapa, ele marcharia rumo a Berlim. Essa tentativa de golpe, no entanto, foi frustrada e ele foi inclusive preso, condenado a 5 anos. Entretanto, recebeu uma anistia e o que aconteceu foi que ele passou 6 meses só detido. Tempo suficiente para ele narrar as suas ideias numa publicação que chama Mein Kampf, que é Minha Luta, onde ele, além de perspectivas autobiográficas, lança toda a sua ideologia de uma supremacia da raça ariana. Ele coloca ali conceitos de antissemitismo, um antissemitismo étnico e também um antissemitismo econômico. Ele lança ali as teorias pelas quais ele acredita que sim, a raça ariana seria uma raça superior, coloca até elementos quase místicos para definir que ali, aquele grupo denominado ariano, que era composto por alemães e austríacos, fosse uma raça superior às outras, e ali também é onde ele traça as outras raças, os mestiços, negros, judeus e eslavos, entre outros, como abomináveis. Ele sai, então, do cárcere depois de 6 meses, anistiado, e volta às suas atividades de organização desse partido nazista. Esse partido nazista tinha por base uma milícia armada nazista, né? E mais ainda um aparato antissemita muito forte. O antissemitismo já era presente na sociedade alemã, mas é claro que ele é impulsionado, efervescido pelas ideias do partido nazista. E ele vai aglutinando e com nuances de populismo, ele consegue ampliar muito a sua influência em todo o território alemão, em decorrência principalmente do estado frágil em que a sociedade se encontrava naquele momento pós-Primeira Guerra. Outro elemento e fator importante era que ele colocava para os seus partidários da necessidade de expansão do território alemão como uma das necessidades que a Alemanha tinha como preementes. Passado esse início, ele consegue ter uma influência tamanha na sociedade alemã que no ano de 1933 ele é chamado a compor, a se tornar chanceler. O presidente Hindenburg chama ele para ser o primeiro-ministro, para ser o chefe de governo da Alemanha. Ele tinha concorrido já e tinha perdido justamente para o Hindenburg, mas ele acaba assumindo então o posto de chanceler. Ele começa a atuar desde então com esse ideário antissemita, com esse ideário de uma raça superior se sobrepor à outra. Porque, por exemplo, em 1933 também aconteceu o que é chamado Noite dos Cristais, em que, pese atuando como governo, ele destacou as lideranças do partido nazista para divulgar uma noite de ataques contra os judeus. Essa noite de ataques acabou com um saldo de quase 1.000 estabelecimentos pertencentes a pessoas judias que foram depredados. Entretanto, havia orientação para não realizar saques naquele momento. Ainda teve mortes
Claro que oficialmente foram registradas 95 mortes, mas dados extraoficiais indicam que cerca de 1.000 pessoas morreram por conta desses acontecimentos. E além dessa questão de ataque aos estabelecimentos, ataque às pessoas, havia uma ordem para que parecesse uma manifestação genuinamente popular, que não houvesse articulação nem do partido e tampouco houvesse uma articulação do governo, mas é claro que isso foi uma atuação orientada. Em 1934, Hindenburg, que era o presidente, faleceu, e aí Hitler passou a acumular tanto o papel de chefe de governo como o de chefe de Estado. Ele se torna, então, o líder, concentrando aí essas duas posições. E ele, claro, passa a ter mais influência. Ele tinha um aparato estrutural já muito consolidado. A SA, que era as milícias paramilitares nazistas, e mais a SS, que era a polícia política nazista. Tinha ainda a juventude hitlerista, que cumpria um papel de publicizar e expandir a influência populista dos ideários nazistas, e tinha também a estrutura da Gestapo, que era a polícia política do governo nazista. Dentro dessa estrutura, então, a influência dele passa a ser tamanha que ele conduz os caminhos a partir daí para o que foi um dos maiores horrores da história da nossa humanidade. Uma das questões de supremacia da raça ariana, ele busca os fundamentos na eugenia. Eugenia é o estudo dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações. Essa teoria abominável é uma tentativa de trazer para o campo social, para o campo da humanidade, dos seres humanos, as teorias darwinistas de evolução. Então, é uma adequação, botando num ponto que o controle social seria a gente capaz de aprimorar as, aspas, raças humanas. Essa teoria não era uma teoria contemporânea aos acontecimentos, ela é de 1888, fundamentada por Francis Galton. Ele se apega a isso, coloca outros elementos e passa a divulgar, então, essa supremacia da raça ariana e a necessidade de extermínio dos denominados abomináveis. Para a teoria alemã, para a teoria hitlerista, um indivíduo se tornaria um indivíduo de sucesso muito mais relacionado às suas relações e heranças genéticas do que heranças econômicas, por exemplo. Com isso, passa a se aprofundar questões ligadas a esse critério genético. E um fator importante aconteceu em 1935, com as denominadas Leis de Nuremberg. Nuremberg era um foco irradiador e bastante importante para o partido nazista e para a ideologia nazista. Em Nuremberg, nós encontramos o Palácio das Artes, que hoje virou um locus de resistência e de denúncia do que foi o Holocausto, o que foram os crimes cometidos pelo Estado totalitário alemão, e é também o local onde ele dava discursos que nós podemos ver aí em várias imagens televisivas, em filmes, em gravações, com milhares de pessoas ali assistindo. Nuremberg era um foco importante, portanto, para essa questão divulgada pelo nazismo. Então, as leis de Nuremberg, que foram editadas em 1935, compunham 3 leis. A primeira era a Lei de Proteção ao Sangue e à Honra Alemã. Nessa lei, foi proibida as relações sexuais e os casamentos entre judeus e alemães. Tem-se uma estimativa que 2/3 dos punidos por essa lei eram judeus, ou seja, os alemães passavam impunes, entretanto os judeus pagavam o preço alto da criminalização dessas condutas pela primeira das leis de Nuremberg, que é a Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã. Outra lei de Nuremberg, são 3, a segunda,
é a Lei de Cidadania. A Lei de Cidadania ia definir quem era alemão e quem não era alemão. E dentro dessa determinação de quem era alemão e não era alemão, eram consideradas as heranças genéticas e a verificação e prova via a árvore genealógica do indivíduo. Então, o que era dividido? Pessoas com sangue alemão tinham que comprovar esse vínculo de maneira genealógica, ou seja, buscando os seus antepassados para demonstrar que eram alemães. Quem não tivesse essa possibilidade, esse pressuposto para a cidadania alemã, era considerado muitas vezes como detentor de deveres e de nenhum direito. A configuração se dá através de uma leitura do sangue judeu, observando então as relações avoengas, onde quando você tinha 3/4 de sangue judeu, ou seja, dos seus 4 avós, 2 paternos, 2 maternos, 3 deles eram judeus, então você era judeu, ou se você professasse a religião judaica. Ainda existia um critério de proporcionalidade, onde você não era considerado judeu, mas mestiço, detendo tão somente deveres e não direitos, que era 1/4 de sangue judeu e metade do sangue judeu. Também analisando aí os avós para comprovação dessa circunstância dita genética. Também era considerado judeu aquele que, mesmo num grau menor de mestiçagem, fosse casado com um judeu e ainda que fosse filho de pai e mãe judias, Pai judeu e mãe judia. Além desta lei, a terceira lei de Nuremberg determina a lei da bandeira do Reich. O que isso significa? A bandeira alemã passou a ostentar o símbolo da suástica, da cruz gamada, e esse símbolo da suástica sai de um partido político e passa a compor a bandeira alemã, em conjugação com as cores tradicionais da Alemanha. Essas foram as leis de Nuremberg. Em 1939, um casal teve um bebê, esse bebê nasceu com uma deficiência visual e ainda com os membros atrofiados. Esse casal pleiteou o direito de poder matar o filho, tendo em vista que ele seria incapaz de reproduzir genes a contribuir para o aprimoramento e a pureza da raça ariana. Não só contente em autorizar o homicídio dessa criança, também foi implementada a lei que estendeu às pessoas, a todas as pessoas, essa possibilidade. Primeiro, foi estendida a crianças, uma esterilização às crianças, depois adolescentes, jovens, e depois se ampliou num contexto social para opositores, para comunistas, para sociais-democratas, jornalistas. Então, é um conceito não só dos ditos degenerados genéticos, mas os degenerados sociais. Essa lei, então, em 1939, atingiu pessoas com problemas físicos, mentais, além desses casos sociais apontados. Como começa? É claro que, como eu disse, já havia um antissemitismo presente na Alemanha, bem como já existia também uma rechaça a grupos de ciganos e outros grupos, mas isso vai se intensificar daquele marco em 1933, que foi a Noite dos Cristais, sendo que os campos de concentração começam a receber judeus com maior volume a partir de então. Mas os campos de concentração já existiam, inclusive Dachau, que fica ali nas cercanias de Munique, foi criado logo ao início da ascensão de Hitler, mas primeiro abrigava opositores políticos, sociais-democratas, comunistas, marxistas e criminosos condenados. Depois de 1933, há um implemento tendo em vista que a Noite dos Cristais aprisionou cerca de 30 mil judeus. É claro que nós podemos perceber, assim, um aumento considerável, tanto que o resultado final do Holocausto, ou seja, da transferência desses judeus aos campos de concentração
e a dita solução final, que era o extermínio total dessas pessoas, alcançando o número de porque não há registros que comprovem de forma definitiva quantas foram as vítimas, mas algo em torno de 6 a 7 milhões de judeus exterminados. Auschwitz foi um dos campos de concentração com maior volume de pessoas e os números indicam algo em torno de 1,2 milhão de judeus exterminados só nesse campo de concentração. Lá em Auschwitz, os prisioneiros judeus eram tatuados com números nos seus braços, num exemplo de total desconfiguração do outro enquanto humano, desindividualização e principalmente num saque de toda a dignidade que toda pessoa humana tem pelo simples fato de ser humano. Os números finais da guerra são incontáveis. Todas as fontes que a gente pesquisa, nenhuma coloca, por óbvio, com precisão, mas cerca de 70 milhões de pessoas foram mortas por ocasião da Segunda Guerra Mundial. E isso despertou interesse, principalmente depois de um fato, que foi o julgamento de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era um agente da SS, da Polícia Política Alemã, e ele trabalhava em um departamento, que era o Departamento de Assuntos de Judeus, e o trabalho dele era a logística de como levar esses judeus até os campos de concentração. Então, a questão, por exemplo, de deslocar vagões com essas pessoas até esses campos de concentração é o que ele fazia dentro dessa amplitude, dessa máquina de exterminar gente, que era o Estado alemão. Ele, em 1960, foi encontrado na Argentina, porque ao fim da Segunda Guerra ele conseguiu fugir, mas a Mossad, que é a polícia secreta de Israel, localizou o Eichmann na Argentina, o levou para Jerusalém e nós tivemos o fato histórico, talvez tenha sido o primeiro a ser televisionado, porque esse julgamento contou com a presença da imprensa do mundo todo e, inclusive, um fator importante foi a presença da Hannah Arendt, judia que tinha ido embora da Alemanha com destino aos Estados Unidos justamente para fugir daquele estado de extermínio que a Alemanha se encontrava, e ela vai a Jerusalém como representante do The New Yorker, que era um jornal que ela fazia parte ali como colunista. Ela participa desse evento, ela participa desse julgamento e ela traz uma consideração que não foi só dela, foi uma consideração geral a respeito daqueles fatos. Veja bem, foi 1 ano de julgamento, foram 52 sessões, envolvendo vários sobreviventes e discutindo não só a atribuição de culpa daquele indivíduo, mas foi também o que muitos dizem, um julgamento do que significou o Holocausto, do que significou a dita supremacia da raça ariana. O Eichmann foi condenado, em que pese ter passado o tempo todo dizendo que era inocente, só que teve algumas complicações. Por exemplo, ele tinha dito uma frase ao final da Segunda Guerra, e tinha registro disso, de que ele falou que a satisfação que ele sentia em ter passado por ele 5 milhões de vidas de judeus o deixava em paz, que ele ia para o túmulo em paz, como se tivesse cumprido com sua obrigação. Por ocasião do julgamento, ele fala que foi uma fala irrefletida, que ele não pensou para falar aquilo, mas que ele não tinha culpa, porque ele estava cumprindo ordens e tratando os judeus tais quais inimigos de guerra. E que ele, ao tratamento desse inimigo de guerra, não tinha cometido nada de errado. E, claro que, por fim, ele foi condenado, em que pese várias discussões que se dão no âmbito do direito internacional, da proteção dos direitos humanos, mas isso é assunto também para outra aula. A condenação o leva a ser enforcado no ano de 1962. Hannah Arendt, como eu dizia, assim como vários outros observadores desse fato,
descreviam que, ao chegar em Jerusalém para o julgamento de Eichmann, esperavam encontrar no banco dos réus um monstro, alguém retirado de qualquer humanidade, uma pessoa atroz, uma pessoa desumanizada. Mas não foi isso. Hannah Arendt fala que ele era uma pessoa vulgar. Era uma pessoa que, por exemplo, dá bom dia, senta para tomar o café da manhã, beija os filhos, dá um beijo na esposa e vai trabalhar. O detalhe é que esse trabalho era mandar pessoas ao extermínio. E essa característica de alguém que tem uma conduta social aceitável, comum, vulgar, como pode essa pessoa cometer atrocidades? E aí vem o termo a banalidade do mal, tão trabalhado e tão bem trabalhado pela Hannah Arendt. Como pode alguém comum, alguém que tem seus afazeres, que tem a sua rotina, a sua vida, em determinadas circunstâncias, promover atrocidades contra seres humanos? E com base nessa observação, o Stanley Milgram introduz, porque ele era da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, era judeu também, um experimento de psicologia social, porque essa dúvida que pairou no pós-julgamento de Eichmann era uma dúvida que percorria o mundo inteiro. O que leva uma pessoa comum a cometer uma atrocidade dessa? Então, ele pensa num sistema de experimento social onde ele chama um aluno para responder questões que ele deveria ter previamente memorizado. Ele é submetido a aparelhos que colocam elementos para transmitir choque elétrico no corpo dele. E a cada erro ele levaria um choque. São chamados voluntários para aplicarem os choques, que iam numa graduação de choque leve até choque letal, e mais um nível, denominado X, X, X. E ele estaria, esse aplicador de choque, sob a supervisão de um coordenador. Acontece que tanto o aluno quanto o supervisor eram atores representando. O que estava em teste era a conduta de quem ia aplicar os choques. Então, eram feitas perguntas, esse aluno, que na verdade era um ator, respondia, e a cada erro aplicava-se gradualmente um nível de choque. Para surpresa de Milgram, 66% dos participantes foram até o final. 100% dos participantes foram até um nível de choque de 300 volts. Mesmo resistindo, muitas vezes, alguns até choraram, esse experimento demonstrou que, num primeiro momento, quando a pessoa ali colocada à prova no experimento vacilava, o supervisor, pelo simples fato de falar, por favor, nós precisamos fazer esse experimento, convencia essa pessoa a prosseguir com os choques. Depois desse momento de, por favor, precisamos continuar, o argumento apresentado era, olha, você vai ter que continuar, nós precisamos que continue. E isso fazia com que outra parcela continuasse a aplicar os choques, mesmo tendo parado por um momento e pensado em parar. E ao final, havia o argumento de, não tem como desistir, você vai ter que aplicar, você tem que aplicar esse choque, você vai continuar na experiência. E eles seguiam. Outras observações foram feitas, por exemplo, o índice de pessoas que continuavam a impor choques e escutavam o ator que fazia às vezes de quem estava levando um choque gritar, às vezes ficava calado como se tivessem morrido pelo choque. O que fazia eles continuarem era o fato de estar ali num critério de obediência com aquele supervisor. Quando eles estavam no mesmo local, no mesmo ambiente, na mesma sala que a vítima, a tendência era cair o número de pessoas que iam até o final. E isso, para o Milgram, justifica o fato de que o local dos campos de concentração era sempre afastado, longe dos olhos da população alemã.
E, por fim, havia uma grande adesão à aplicação desses choques quando o participante, o voluntário, que era o único ali, que estava inocente na história, sem saber os bastidores, tinha assinado um contrato onde qualquer responsabilidade não recairia sobre ele, mas sim sobre o supervisor. Então, com essa análise, com esse experimento social, o Stanley Milgram nos aponta que a obediência é fato decisivo para que homens cometam atrocidades em face de outras pessoas. Esse dever de obrigação parece isentar a responsabilidade, a empatia, até o compromisso para com o outro. Então, essa obediência é fator preponderante. Isso nos traz que, por exemplo, pode novamente fatos como esse virem povoar a história da humanidade. Outra consideração a respeito desse experimento é o fato de que as pessoas abrigadas por uma ordem superior imaginam-se isentas de responsabilidade. E veja bem, nós não estamos falando aqui de uma coação moral irresistível. Esse voluntário do experimento não tinha uma arma apontada na cabeça. Foram só argumentos, tal qual os agentes da SS nos campos de concentração. Nenhum agente alemão foi coagido de maneira irresistível a exterminar, a executar, a colocar em câmara de gás ou a fuzilar nenhum judeu. Aquilo era uma adesão pela obediência. Muitas vezes a obediência e a vaidade é que eram componentes para que esses oficiais nazistas realizassem esse trabalho, esse dito trabalho de extermínio. E mais uma consideração a respeito disso é o fato de que, historicamente, não há registros de oficiais que tenham sido severamente punidos em decorrência de não obedecer a uma ordem de atrocidade como as que eles executavam nos campos de concentração. Esse trabalho do Milgram virou uma obra e ele é importantíssimo para que a gente se atente. E a todo minuto, quando há uma possibilidade de que fatos como esse voltem a existir, que a gente rediscuta e relembre quais foram os fatores que levaram à culminação de um Estado nazista, como foi a Alemanha, e principalmente os horrores do Holocausto. Outro experimento social importantíssimo, aí é do Philip Zimbardo, que diz respeito à prisão de Stanford. Ele realizou um experimento social onde ele reproduziu a prisão de Stanford, chamando voluntários para atuarem como carcereiros e como presos. E ele, nesse experimento, que duraria 2 semanas, ia dimensionar como se dava a atuação, a relação desses carcereiros com esses presos. Acabou em 6 dias o experimento, tamanha a brutalidade que se transvestiu nas pessoas que faziam o papel de carcereiros. Várias são as considerações apontadas por Zimbardo. Uma primeira consideração é que para ele, para que essas atrocidades tenham sido cometidas, houve uma desindividualização, houve uma retirada da dignidade da pessoa humana, desses voluntários que estavam ali como presos, e isso facilita. Quando você não vê no outro um igual, mas vê alguém inferior ou alguém destoado de sua dignidade, você comete atrocidades maiores. Porque aquele outro não é um igual, ele é um diferente que está num nível inferior ao seu. Essa consideração me remete a um episódio do Black Mirror, não sei de qual temporada, mas chama Man Against Fire. Onde, nesse episódio do Black Mirror, eles colocam soldados americanos programados com um microchip para quando olhassem para os inimigos, vissem a figura quase alienígena de uns insetos. E isso fazia com que eles exterminassem muito mais e com mais eficiência esse inimigo. E aí, por fim, eles descobrem que não, que era uma visão, mas que, na verdade, naquela imagem de insetos alienígenas, o que existiam eram pessoas. Uma releitura do Holocausto muito bem trabalhada nesse episódio e que demonstra isso.
Lembrando que em Auschwitz, a primeira coisa que acontecia era a retirada do nome. A pessoa virava um número tatuado no braço. Além do que as condições famélicas em que viviam os judeus nos campos de concentração quase retiravam deles a figura humanoide. Era de uma desnutrição tão grande que isso favorecia, além, claro, das ideias antissemitas plantadas muito antes de que tudo isso acontecesse, um fator a mais para que os agentes nazistas olhassem para aquelas pessoas e não as considerassem iguais, mas sim passíveis de qualquer forma de atrocidade e violência. Em decorrência dessa leitura, dessas duas experiências, né, experiências sociais, da psicologia social, a gente vai entrar no gancho de como funciona esse assunto no ordenamento jurídico brasileiro. É claro que ele se fundamenta na Declaração dos Direitos Humanos, que é a declaração pós-guerra, que foi articulada pela Organização das Nações Unidas e que o Brasil, por óbvio, faz parte, e mais outras convenções internacionais, por fim, culminando na tipificação enquanto crime no nosso Estado brasileiro de qualquer representação, por exemplo, da suástica, símbolo maior desse Estado totalitário nazista alemão. Então, agora eu vou utilizar o slide para demonstrar quais são as legislações pertinentes que nós temos que verificar. Aqui, então, nós damos início à nossa apresentação das leis em âmbito internacional e nacional que vão vedar a prática de veiculação de símbolos nazistas. Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no seu artigo 2º elenca que todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra de origem nacional ou social, de fortuna, nascimento ou qualquer outra situação. Não será feita nenhuma distinção fundada em estatuto político, jurídico ou internacional do país ou território de naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Seguindo, nós temos a nossa Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que ingressou no ordenamento interno via decreto, que disciplina aqui, em seu artigo 5º, os Estados-partes condenam toda propaganda e todas as organizações que se inspirem em ideias ou teorias baseadas na superioridade de uma raça ou um grupo de pessoas de certa cor ou de certa origem étnica, faltou um N, ou que pretendam justificar ou encorajar qualquer forma de ódio e discriminação raciais, e comprometem-se esses estados que pactuam a adotar imediatamente medidas positivas destinadas a eliminar qualquer incitação a uma tal discriminação ou quaisquer atos de discriminação com este objetivo, tendo em vista os princípios formulados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e os direitos expressamente enunciados no artigo 5º da presente convenção. Vamos lá ver. Os Estados se comprometem a declarar delitos puníveis por lei, difusão de ideias baseadas na superioridade ou ódio raciais, qualquer incitamento à discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou provocação a tais atos, dirigidos contra qualquer raça ou qualquer grupo de pessoas de outra cor, de outra origem étnica, como também qualquer assistência prestada a atividades racistas, inclusive o financiamento. Ainda deverão os estados que compõem essa convenção internacional a declarar ilegais e a proibir as organizações, assim como as atividades de propaganda organizada e qualquer outro tipo de atividade de propaganda que incitar a discriminação racial e que encorajar a declarar delito punível por lei a participação nessas organizações ou atividades. E ainda não permitir às autoridades públicas
nem instituições públicas nacionais ou locais, incitamento ou encorajamento à discriminação racial. Ou seja, uma autoridade pública terá vedação especial a não promover qualquer incitamento ou encorajamento à discriminação racial. Seguindo, apresento aqui o nosso artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, denominada e muito conhecida como Pacto de San José da Costa Rica. Foi ratificado no Brasil somente em 1992, mas ele é um pacto firmado no âmbito das Américas em 1969. E o artigo 13, que fala sobre liberdade de pensamento e de expressão, vai pontuar no item 1 que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, por qualquer meio de sua escolha. Entretanto, no item 5, ele vai elencar a vedação. Esse direito de liberdade tem um obstáculo. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial, religioso, que constitua incitamento à discriminação, hostilidade, ao crime ou à violência. Esse é, então, o texto da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica. Aqui nós temos o ordenamento interno. Entrando, então, aqui na nossa Constituição Federal, primeira fundamentação está no artigo 3º, que prescreve os fundamentos da República, objetivo fundamental, finalidade da República Federativa do Brasil. E no inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No artigo 4º, que prescreve como a República Federativa do Brasil vai estar regida nas relações internacionais, aponta como princípio o repúdio ao terrorismo e ao racismo. E o artigo 5º, indicando que, claro, existe a igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade, nos seguintes termos. E como um dos termos, aqui no inciso 42, nós vemos a prática do racismo constitui crime inafiançável, ou seja, não cabe fiança, e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Aqui existe um mandado constitucional de criminalização. E lembrando que crimes imprescritíveis são aqueles que podem ser julgados a qualquer tempo, independente da data em que foram cometidos. A Constituição brasileira prevê duas hipóteses de crimes imprescritíveis: o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Seguindo, nós vamos observar que existe a lei específica. Aqui nós temos a lei número 7.716, que é de 1989. É a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça e de cor. É importante considerar que esse conceito raça foi analisado pelo STF por mais de uma vez, que acabou por ampliar o alcance do que seria raça para um conceito social. Então, é também objeto dessa lei 7.716, por exemplo, a homofobia, ok? Nessa lei, nós temos no artigo 20 que praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional terá por pena reclusão de 3 anos e multa. E aí nós encontramos esse tipo qualificado
aqui onde é denominado apologia ao nazismo. Ele intitula, então, no parágrafo 1º, que fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos ou distintivos, ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Ou seja, a simples inscrição desse símbolo é considerado um tipo penal. E aqui é qualificado por quê? Um crime será qualificado quando a sua pena for uma pena aumentada no mínimo e no máximo. Então, aqui, ao invés de ser de 1 a 3 anos, nós teremos 2 a 5 anos de reclusão. Preciso aqui apontar para vocês outras características desse tipo penal. A redação desse artigo retrata a existência de um delito específico que é relacionado ao nazismo, ou seja, a ditadura implementada pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que culminou com a deflagração da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Seu horror justifica-se pela dimensão das atrocidades cometidas naquele período histórico, especialmente contra judeus. O tipo subjetivo do artigo é o dolo, aliado ao fim de agir específico, de modo que só há crime quando a conduta é praticada para fins de divulgação do nazismo. Não há crime se os elementos gráficos são utilizados para fins de narrativa histórica, bem como fim artístico. Essas são as considerações a respeito, então, da lei. E aqui eu trouxe para vocês algumas notícias veiculadas na imprensa nacional, para a gente ver o quão recorrente é e como traz consequências gravosas uma conduta como essa de apologia ao nazismo. Para falar o quanto é atual e necessário, então, a discussão, a divulgação do que significa você imprimir símbolos nazistas, o que significa para a história, o que foi a história do Holocausto. E outra consideração que eu queria fazer, eu vou colocar um pedacinho, um trecho pequenininho do filme brasileiro, que foi bastante divulgado, discutido, que é Bacurau. E eu vou apresentar esse trecho e depois volto a considerar algumas questões com vocês. Excuse me. Could I ask you to please stop playing this video? Tô incomodando. Mas deixa. Incomodando. Tá na minha cara, tá incomodando. Please don't speak Brazilian here. There is another angle. You want to see it? Look at it. It's from his helmet. Yeehaw, y'all are a bunch of cowboys, ain't you? Those two you shot, friends of yours? Friends? Oh, we don't shoot friends in Brazil. But no, we come from a different region. Oh, where are you from? We come from south of Brazil. It's a very rich region with German and Italian colonies. More like you guys. Like us? Yeah. They're not white, are they? How could it be like us? We're white. You're not white. They're not white, right? I don't know, well, you know, they kind of look white, but they're not. Her lips and her nose give it away, you know? More like white Mexicans, really. Could be Italian, and she could be Polish. I think he's a handsome Latino guy. Yeah, like Latino, like. Yeah. Bom, esse trecho eu acho suficiente para a observação que eu gostaria de entender, que, em se tratando de não ariano, de não alemão e não austríaco puro, cuja genealogia demonstra a descendência pura, calcada, então, em relações avoengas alemãs ou austríacas, nós, latino-americanos, em um campo de concentração atual, estaremos de qual lado? Dos exterminadores ou dos exterminados? Para finalizar essa consideração, eu trago de novo o Zimbardo, que veio rediscutir a questão
quando, em 2004, foram divulgadas imagens do mundo todo da prisão americana no Iraque, denominada Abu Ghraib. Foram cenas de horror onde o que seria o cotidiano de um campo de concentração se reproduziu. E isso também foi um tema que trouxe à tona. As considerações de Zimbardo para que esses horrores aconteçam novamente estão dispostas em 3 circunstâncias, 3 situações. Para Zimbardo, deve haver uma predisposição, que ele trata como patológica ou defeito de caráter no indivíduo para que ele se comporte dessa forma. Há ainda uma questão da situação em que ele se encontra, tendo em vista que ao redor dele deve haver uma configuração que o leve a realizar esses atos de atrocidade, e fatores sistêmicos que também são importantes para que alguém atue dessa forma. No que diz respeito ao direito fundamental de liberdade de expressão, precisamos pontuar que nenhum direito, a não ser a vedação à tortura, é absoluto do ponto de vista da análise de direitos humanos. O direito de liberdade, ele é, sim, num contrabalançar entre outros direitos fundamentais, dimensionável, ou seja, nenhuma liberdade de expressão poderá abarcar de maneira alguma a propagação de um momento histórico que exterminou pessoas como carvão. A consideração que eu quero fazer também, para finalizar, é a respeito do tipo penal de apologia ao nazismo, ou grupos neonazistas, ou negacionistas do Holocausto, que Karl Popper é muito apropriado para fazer uma leitura muito pertinente. Karl Popper aponta o paradoxo da tolerância. Ele nos diz que uma sociedade tem que ser tolerante, altamente tolerante, mas há um obstáculo. Nós não podemos ser tolerantes com os intolerantes, porque esses denominados intolerantes, uma vez atuando, exterminariam os tolerantes, não havendo mais tolerância no mundo. Ou seja, quando se fala em crimes que glorificam uma raça superior ou promovem discriminação e preconceito de qualquer espécie, nós devemos tratar como intolerante e devemos atuar em face desses com intolerância. Entretanto, a intolerância do Estado Democrático de Direito não se dá via violência, se dá via argumentação, se dá via estudo do que foi o passado para a compreensão do presente e, principalmente, a atuação do direito no que diz respeito, principalmente, ao grande arcabouço de legislação internacional e nacional de proteção aos seres humanos. E, para finalizar, eu vou utilizar a frase da Angela Davis: no mundo racista, não basta não ser racista, nós precisamos ser antirracistas. Fica aqui o recado dessa aula de hoje. Aproveito para pedir que vocês repassem e discutam esse tema, porque ele é de extrema importância. Nós estamos numa etapa civilizatória onde deve ser abominado qualquer tipo de violência em relação à diferença de um grupo sobre o outro e a influência de força e vontade de extermínio para quem quer que seja. Fica aqui meu abraço. Qualquer dúvida, estarei no ambiente virtual para conversar a respeito dessa temática.